nós estamos reunidos como igreja, como comunidade, como amigos, para abençoar a ida do pastor Sean, e a sua família ali para Portugal. E nós queremos que ele vá e não volte. Ou não, brincadeira, irmão. Vai aí. Alguns irmãos, pastor, vamos mandar só de ida. Não, irmão, nós temos que levar e trazer, amém, irmão? Então, assim, queridos, nós temos um compromisso com missões, amém? Eu e você, tá? E precisamos investir nisso. Acho que a gente está muito devagar nessa área. Tem uns crentes muito, como é que eu posso dizer uma palavra bonita, que ia procurar minha esposa para me ajudar com uma palavra bonita, mas muito lerdo mesmo. Tem crente lerdo, irmão. Tem crente que está dando glória a Deus, falando, mas não quer se envolver com as coisas que Deus está fazendo na terra. A gente só quer, já viu aquela história de a gente ficar escutando mensagem do YouTube, eu só quero desfrutar, lembra? Eu quero desfrutar da presença de Deus. Mas você é sanguessuga, irmão. Esse pensamento é sanguessuga, é miserável. Entendeu? Não é só desfrutar, não. Os filhos não só desfrutam. Os filhos maduros, eles se comprometem. Os filhos maduros estão entendendo aquilo que Deus está fazendo sobre a terra, estão discernindo o movimento de Deus sobre a terra e estão juntos para manifestar o reino. Você sabe quando foi a maturidade de Jesus, quando foi que ele amadureceu e entendeu isso? Sabe com quantos anos? Vamos lá, vamos perguntar aqui quantos anos você tem. Nilson, quantos anos você tem? Pode falar? Sem mentir, irmão. Pera aí. 50? Até quinta-feira, ó, irmão, já deixou aí a palavra. Ó, quinta-feira, então, num pequeno grupo vai ter bolo. Vai lá no Cidade Nova, ali, ó, é onde ele vai ter bolo lá. Irmão, 50, quer ver outro? Pastor Sean, quantos anos você tem? Marcos, quantos anos você tem, Marcos? Tiago, tem quantos anos? Meu Deus, o pessoal só estrada de chão, você percebeu, né? John, quantos anos? Meu Deus, John, tá louco, cara. Eu te conheço há 500 anos já e você tá aí. Irmão, Márcio, tem quantos anos, Márcio? Quanto? 49 anos. Irmão, você sabe com quantos anos Jesus estava maduro para entender essas coisas que eu estava falando aqui para vocês? Com quantos anos você acha? Quantos anos, gente? Hã? Quantos anos? 12 anos, irmão. 12 anos ele estava no templo, chegaram para ele e falaram, sua família, por que você ficou aqui, rapaz? Ficou perdido aqui 3 dias, irmão. Depois foi encontrar o cidadão. Imagina a família, irmão. 3 dias depois foram encontrar o guri que se perdeu. Imagina aquela coisa de interior, que a gente dorme na casa da avó, dorme na casa da mãe, dorme na casa da tia. Imagina que estava, né, a caravana, 3 dias, voltando, eu acho que um dia e meio na frente, descobriram que ele não estava na caravana. Aí voltaram e encontraram ele no templo. Aí, o engraçado é que chegaram para ele e falaram, o que você está fazendo aí, menino? O que é que ele respondeu? Estou aqui chorando, estou aqui pedindo alguma coisa. O que é que ele respondeu? Estou fazendo o quê? Eu estou cuidando dos negócios de meu pai. Com 12 anos de idade, né? Tem algumas divergências ali, alguns acham que é 14, outros acham que é 12. Mas vamos colocar, independente se é 12 ou 14, sabe qual foi a resposta que ele deu? A maturidade. Ele já tinha discernimento, percepção, inteligência. Ele já estava conversando com os mestres ali do templo, estava tirando dúvidas, conversando e tirando as dúvidas dos outros. E aí sabe o que faz? Ele fala, eu estou lidando com os negócios do meu pai. Aí nós chegamos 45, 50, 60 anos e a gente não sabe que a gente tem um pai e que há um negócio para nós nos envolvermos. Aí você aí de repente está com 30, está com 40, está com 50, 60 anos e você está achando que a sua vida, o ar que você respira é para lidar com as suas coisas. É para lidar com os seus negócios, é para lidar com as suas ideias. Quem é filho aqui, levanta a mão. Quem é filho de Deus? Filho de Deus, do Eterno. Levanta a mão, pode levantar sem vergonha.
Filho do Eterno. Segura a mão levantada, segura a mão levantada. Agora eu gostaria que você olhasse para o lado aí, para um outro. Você visse que está todos com as mãos levantadas. Se você não levantar a mão, é filho do diabo, fica tranquilo. Foi Jesus que disse, não sou eu, ele falou que também tem um cara que é o diabo que faz também, é pai. Tá? Então assim, ó, todos aqui são filhos de Deus, irmão. O que é que está faltando para mim e para você nos envolvermos com as coisas do nosso... O que é que você acha que é coisa do nosso pai? Você acha que o pai está interessado em vidas salvas em Portugal? Você acha? Você acha que o pai está preocupado com vidas salvas na África? Na Índia? No Brasil? Em Caxias? Então, vamos nos envolver, irmão. Vamos falar do amor dele. Se você não estiver envolvido nas coisas do Pai, você só vai estar distraído com as suas coisas. E no final, as suas coisas vão ficar. Hoje eu e minha esposa estávamos fomos fazer uma diligência. E a gente viu uma família que, 5 anos atrás, mais ou menos, a casa borbulhava de pessoas, de gente, atividade, construção linda, tudo acontecendo, como uma casa, a vida de uma casa. Vovó, filhos, netos, todo mundo, piscina, todo mundo brincando, correndo, tá. E essa família, ela se dedicou para isso, não há nenhum problema quanto a isso. E aí hoje a gente foi fazer uma diligência e a gente estava, eu e ela somente caminhando assim no jardim, para poder ajudar a filha. E aí nós comentando que saudade daquele tempo que eles se reuniam e estavam ali. E aí em seguida a gente pegou uma pitanga. E aí depois a gente pensou, falamos, né, um para o outro, falou assim, olha, quando as pessoas desaparecem, a única coisa que fica é as paredes e a construção. É monumento. A gente não conseguiu ainda compreender que família ela é construída de relação. Família não é o apartamento que você comprou, a casa que você está construindo. Isso não é família. Isso o mato vai tomar, se você não tiver dinheiro para manter a manutenção, o mato vai tomar, as aranhas vai cuidar, as baratas vai infestar, imposto vai comer. Tudo isso que a gente passa fazendo na nossa caminhada, achando que é construindo algo. Se a sua família, se vocês não tiverem uma relação, isso tudo vai ficar, queridos. Se envolva com as coisas do Pai. E nós queremos estar envolvido com as coisas do Pai, com os negócios do Pai. E o Pai está fazendo algo lindo nesse tempo, que é enviar um grupo de jovens sedentos pela presença do Senhor, ali em Portugal, levando a palavra do Senhor, visitando igrejas, levando um pouco do fogo, do avivamento que o Brasil carrega, que muitas vezes a gente não dá essa ligança. Você não sabe o quanto é difícil reunir 100, 200 pessoas em um país na Europa, em um país na Ásia. Você não sabe o quanto é difícil. A igreja na Ásia hoje está escondida, está debaixo de cavernas, escondido de forma ilegal, ainda assim reunindo, e a presença de Deus sendo manifestada, pessoas sendo restauradas, curadas. Hoje é a maior igreja do mundo, é a igreja que está nos túmulos, escondidos debaixo dos esgotos, irmãos. Negócios do nosso Pai. E aí eu e você estamos aqui com o nosso chimarrão, nossa pipoca, nosso culto, nosso café. As irmãs hoje deram uma boa notícia, deram boa, né? Vamos fazer um chazinho para servir a vocês nos frios. E as irmãs vão fazer isso por vocês.
E o quantos de nós estamos envolvidos com os negócios do nosso Pai? Quantos de vocês deram uma passada na rua nesses frios e olharam que tem pessoas na rua ainda? Pastor, mas não é problema meu. Seria problema do teu pai? Hã? Então acho que você poderia imaginar que também deveria ser o nosso desafio. Pelo menos oferecer uma oportunidade de saída. Amém? Porque uma coisa é eu simplesmente falar assim, a pessoa não quis, não quer. Beleza, outra coisa é eu não chegar lá e dar a oportunidade, outra coisa é eu ficar do lado de cá julgando. No mínimo, dê oportunidade. De repente, já passou 1000 ali, você vai ser o 1001. De repente, o poder de Deus na sua vida vai trazer consciência sobre aquela pessoa. Isso é possível? É possível, irmão? Pois é. Pode ser, queridos, que você seja aquele 1, ou aquele 1002, 1003. De repente seja, eu acredito muito no timing do ser humano, sabe? Tem aquela questão do aprendizado. Você não faz com que a pessoa aprenda numa metodologia se a pessoa não quer aprender. Se a pessoa não quer aprender, irmão, não tem o que fazer. Agora existe um time, quando você discerne esse time, você acessa no tempo certo. Todas as coisas acontecem no tempo certo. Quem estabeleceu isso? Deus. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Tempo de amar, tempo de se apartar, tempo de brigar, tempo de abraçar, tempo disso, tempo daquilo, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de viver, tempo de morrer. Tem tempo para tudo, irmão. Então, já vai lá que... Naquele momento, eu vou ser mais um que vou passar ali e vou dizer, procura, quer ir em algum lugar? Olha, a prefeitura tem uns locais legais para você. De repente você seja aquela voz que vai acessar o tempo daquela pessoa. É possível? Quem crê que isso é possível aqui, levanta a mão. Sabe por que a gente crê, irmão? É que a gente já birrou muito também na vida e teve um momento que a gente birrava sempre no mesmo lugar, mas teve um instante que foi o nosso tempo. Aí eu vou, por que eu estou aqui ainda? Então não desperdice, se envolva com as coisas do nosso Pai. Sabe aquele colega teu que você encontra no trabalho todos os dias que é chato? Lembra de um aí, um chato. Um colega assim, birrento, um colega problemático. Lembrou dele? Lembrou dela? Amém? De repente seja amanhã, ou seja hoje ainda, antes de sair daqui, que você vai mandar uma mensagem para ele, vai dizer, cara, o quanto Deus te ama. De repente você vai acessar um lugar na vida dele, no time correto. Por isso que sexta-feira à noite nós estamos aqui nesta janta, nós queremos contribuir com missões. E você terá a oportunidade de estar conosco. No final, quem que vai estar ali? Pastor, tem alguém que vai estar com o pastor Sean vai estar ali. Se você precisar de informações, de ingresso para esse momento, vai ser um momento de família, gente. Tá bom? Não vai ter palavra, nós queremos somente participar, sabe? Amém? Queremos participar desse tempo, queremos participar desse ciclo. Nós queremos estar nas nações, querido. Esta casa já tem abençoado alguns missionários em alguns lugares da terra. E não é justo que aqueles que estão servindo na casa, nós não tenhamos um esforço ou um amor maior manifestado. Tá bom? O Anthony já está em viagem, já chegou lá, tá? O primeiro grupo já está lá, já estava evangelizando, já estava orando por pessoas em universidade. Sabia que lá eles vão nas universidades, recebe os crentes e não é botado para fora. Aqui no Brasil, não dá. Em alguns lugares, não dá, não tem como você entrar. Então, irmão, você... Hoje eles estão numa conferência missionária. Então, precisamos nos alegrar, irmãos, no Senhor quanto a isso, amém? Glória a Deus. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nos próximos 30 minutos, quero falar com vocês sobre Isaías capítulo 60.
Você que está nos visitando pela primeira vez, você não é um visitante, você é um convidado. Mesmo que alguém de repente não tenha te chamado, te convidado diretamente, mas você é um convidado do nosso Pai. Se o Espírito Santo falou teu coração, eu vou te dizer, seja muito bem-vindo a esta casa, porque a casa não é nossa, a casa é dele. Se a casa é dele, então somos todos da mesma família e ele te ama. Quero dizer para você que ele te ama. E você sempre será bem-vindo no Senhor. Amém? Isaías capítulo 60, eu quero compartilhar esta palavra com você. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre esta passagem. Diz assim: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. Levanta-te, resplandece. Pai, no nome de Jesus, completa a tua obra, Senhor, em nossas vidas nessa noite. E que possamos, Senhor, de fato, sermos ministrados pelo teu Espírito neste lugar. Agradeço a ti, Senhor, pela tua presença. No nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor nos chama a atenção a respeito desse texto, esse momento de Israel, esse momento do povo de Israel estava passando, era um momento pós-exílio, eles retornaram para casa, retornaram para a nação, porém as expectativas deles não tinham sido de fato completas. Aqui o profeta Isaías está fazendo uma convocação profética. Aqui não era o melhor momento da história de Israel, na verdade era um momento de escuridão, era um momento de desesperança, era um momento no qual eles de fato chegaram, foram levados novamente, saíram da Babilônia, voltaram para a sua nação, mas eles não encontraram a nação que eles imaginavam. A nação estava destruída, os seus muros estavam quebrados, o templo destruído, estava tudo derrotado, não existia estrutura de cidade. Eles tinham uma palavra de retorno, eles tinham promessa de Deus, eles tinham o executar desta promessa, eles já tinham chegado em Israel, porém, aquilo que eles esperavam não tinha acontecido. Então o Senhor, ele usa Isaías de algumas formas. No início do livro de Isaías, nós vamos ver Deus usando Isaías falando a respeito da promessa de retorno para Israel. A promessa de retorno da Babilônia para Israel. Porém, quando nós encontramos no capítulo 60, nós encontramos o povo simplesmente, eles retornaram, mas aquele ambiente não era o ambiente o qual eles esperavam. Então eles entraram em profunda tristeza, eles entraram em murmuração, eles entraram em crise, entraram em desesperança coletiva. Isto é aquele processo que normalmente eu estou trazendo aqui nos últimos duas, três palavras que eu tenho trazido, falando sobre a questão do processo de Deus em nossas vidas que nos leva à frustração. E é o que nós não queremos, nós não levamos em consideração de que a frustração ela faz parte do processo de Deus. Às vezes achamos que o nosso Deus só vai nos dar alegria, mas a alegria que nós entendemos que seja alegria é um entendimento de minha felicidade, o meu umbigo, os meus ideais, os meus planos, os meus desejos sendo esses manifestados em detrimento da vontade do Pai. E na verdade o Senhor, Ele não tem nenhum compromisso com a minha felicidade. Eu vou repetir isso. O Senhor, Ele não tem nenhum compromisso com a minha felicidade, mas Ele tem um compromisso com o propósito dEle sobre a minha vida.
Um evangelho que quer reunir multidões, um evangelho que quer ser superficial, um evangelho que quer ser simplesmente programação neurolinguística, vai te dizer que a preocupação de Deus ou o investimento de Deus é para que você seja feliz. Mas a palavra do Senhor, ela não te garante nem me garante isso. Porque a nossa ideia de felicidade vai completamente diferente da ideia de felicidade dos céus, da perspectiva dos céus a respeito de mim e de você. Eu e você estamos embasados em um amor interesseiro, um amor que eu quero ser feliz com a minha esposa desde que a minha esposa satisfaça os meus desejos. E na verdade, quando a palavra de Deus fala a respeito de felicidade no relacionamento, é sobre os dois ser maduros o suficiente para compreender o propósito de Deus através desta relação. Então eu começo a cultivar decisões e tomar decisões em direção ao propósito de Deus. E não queremos ser levianos aqui e dizer que os nossos planos são melhores do que os planos de Deus. Se você acha que você tem melhor ideia do que as ideias de Deus, eu quero te dizer que você está ferrado. Porque foi assim que um cara chamado Lúcifer, ele começou. Foi assim que Lúcifer começou lá. De repente, sendo um dos primeiros com o Senhor. Ele começou a ter ideias e apresentar ideias que ele achou que as ideias deles eram a mesma, ele não quis nem ser melhor do que Deus. Ele achou que a ideia dele era ali, tete a tete. Então eu quero te dizer que se você acha que a tua felicidade ela é mais importante do que os propósitos de Deus na sua vida, eu quero te dizer, você está jogando ali com o cara. Então eu e você temos algo a refletir, a trazer novamente no nosso coração e na nossa mente sobre um tempo de reconciliação com aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus deseja sobre nós. Porque no momento que eu abro mão dos meus ideais, quando eu abro mão dos meus desejos, e eu falo os desejos individuais, desejos que está apontado para o meu umbigo, desejos que o centro é o meu ego. Quando eu abro mão disso, então eu posso compreender o Evangelho do Cristo, porque o Evangelho do Cristo diz que eu preciso renunciar a mim mesmo e pegar a minha cruz e segui-lo. A Bíblia não fala que eu preciso reafirmar a mim mesmo para poder seguir com Cristo. A Bíblia não me fala que eu preciso reafirmar o meu chamado, reafirmar os meus ideais, reafirmar as minhas vontades. Não, ele fala que eu preciso renunciar a elas, para que então eu consiga acessar a vontade do Pai aqui na terra. Então eu vou poder me envolver com os negócios do Pai. De repente seja neste ponto de inflexão que a igreja brasileira ela se encontra. E não estou desvalorizando os nossos planos, não estou desvalorizando as nossas estratégias, nossas formas de jeito nenhum. A palavra do Senhor me dá fundamento e me dá direção de que nós precisamos sonhar, amém? E eu sou um homem que sonha, eu sou um homem que Deus já restaurou sonhos, eu sou um homem que gosto de planejar, eu sou um homem que gosto de fazer estratégias, eu sou um homem que gosto de administrar, de governo, eu sou um homem nesses moldes. Então, não é sobre desvalorizar um planejamento familiar, não é sobre desvalorizar ideais, não é isso. Eu não sou louco, mas é sobre compreender que o propósito dele é melhor do que qualquer ideia mirabolante que venha sobre mim. Não é sobre eu castrar as minhas capacidades que o Senhor me deu. Não é sobre eu abrir mão do pensar
da razão. Não é sobre isso. Mas é sobre eu compreender que a vontade dele, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas deixasse de lado o amor a ele, nada valeria. Então, pastor, eu não posso deixar de planejar, não, de jeito nenhum. Porém, os teus planos têm que ser, você precisa entender, deixar claro, você precisa apresentar a ele, falar: Senhor, tem algo melhor aí? Senhor, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso contribuir? Como eu posso? Entendendo que somos os filhos, que temos compromisso com as coisas que Ele está fazendo nesta terra. Jesus, Ele veio falando: eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazendo. Não faço nada que meu Pai não esteja fazendo. Então os meus planos, os meus projetos precisam estar alinhados aos projetos dEle. Agora, quando é que vem as frustrações? Quando é que vem então as crises, as desilusões? É quando eu não aceito, quando eu não levo em consideração os pensamentos dele sobre mim e sobre você. Quando eu não deixo claro para mim mesmo, quando eu não deixo claro para o meu ego, para o meu eu, de que Ele tem a voz suprema sobre a minha vida, que Ele, sendo meu Pai, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. E por mais que meus planos estejam dando certo, que por mais que meus planos sejam o melhor dentro de uma configuração de resultados, ainda que Ele me diga: filho, acabou aqui, eu vou te transicionar para aqui. Ainda assim, eu preciso confiar. Eu preciso alinhar os meus ouvidos, preciso alinhar a minha consciência à vontade dEle. É nesses instantes que normalmente vêm as nossas frustrações. E Israel estava passando por algo parecido. Então nós temos aqui nessa situação o profeta fazendo uma convocação. O profeta no meio daquele caos, profeta Isaías, um profeta messiânico, um profeta que declarou Cristo Jesus 700 anos antes da manifestação de Cristo sobre a terra, na manifestação de Jesus sobre a terra. O profeta Isaías declara para aquela nação tristônia, aquela nação que estava vendo trevas, que estava vivendo em crise, que tudo destruído ao redor. Ele dá uma declaração, dá uma palavra profética para aquela nação: levanta-te e resplandece. Não havia como resplandecer. Não havia como se levantar em meio à opressão, em meio à escassez, em meio à miséria. No natural, não havia como aquela nação se erguer. Não havia como eles desfrutarem daquilo que um dia foi promessa. Uma nação que manava leite e mel. Um povo adquirido, o sacerdócio santo. Naquele instante eles não estavam vendo nada disso, eles não estavam vendo prosperidade, eles não estavam vendo os campos brancos para colheita, eles não estavam vendo os plantios deles florescerem, eles não estavam vendo as construções, os grandes símbolos da nação. Todos os símbolos que eles tinham não existiam mais, não estavam mais ali, somente alguns monturos, alguns tijolos. E naturalmente, que o Senhor levanta o profeta, e ele começa a declarar: levanta-te, levanta-te e resplandece. Em outras palavras, levanta-te e entra em um processo. Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não é sobre que já nasceu, não é sobre que aconteceu, não é um piscar de olhos. Mas aqui a convocação profética era levar aquela nação a entender que havia um processo, que eles estavam vivendo um processo, que eles estavam em meio a este processo. O Senhor já tinha declarado para eles antes que tiraria eles do exílio, tiraria eles da Babilônia, levaria eles novamente para a sua terra. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que Deus precisa fazer as coisas assim, num toque de caixa, da noite para o dia.
E Ele faz algumas coisas, mas em sua maioria, e de repente você esteja vivendo nisso, na maioria das coisas, Ele faz no meio de processos. Uma criança leva 9 meses para nascer. Uma semente lançada à terra, ela demora dias, semanas, meses. Da semente a um fruto demora meses, 3, 6, 12. A natureza, a obra de Deus na natureza nos revela que o Deus, o Criador, o Senhor dos senhores, Ele trabalha por processos. Mas nós não aceitamos que estejamos neste processo. Queremos empurrar, que aconteça o milagre, porque eu só estou focado no milagre. Mas eu não me submeto ao processo, não me submeto ao propósito do Senhor. Quer nos ensinar a lidar com nossa humanidade. Eu quero repetir algo para você, nós somos seres espirituais, irmãos. Somos seres espirituais, sendo treinados pelo Espírito Santo, a sermos gente. Sabia disso? Somos espíritos vindo dos céus, do Pai, encarnados nesta carne linda aí que você tem. Encarnado neste corpo aí que você tem. E em cada fase da minha vida e da sua vida, o poder de Deus, a sua obra em nós, nos ensina a lidar com a gente mesmo. Nos ensina a viver humanidade. E o mais difícil para a maioria de nós aqui não é ser humano. O mais difícil para nós aqui é, de fato, ser humano. Para muitos de nós aqui, irmãos, estar jejuando, orando 24 horas, 7 dias por semana, irmão, é o sonho. Às vezes estamos orando até para ser arrebatado. Me leva, Senhor, me leva. Principalmente quando é do dia 5 ao dia 10, chega os boletos. Senhor, aí nos céus é maravilhoso, me leva para lá. Não é o objetivo, irmão. Isso é fuga. A muitos de nós é mais fácil estarmos vamos dizer assim, numa espiritualidade, vivendo uma espiritualidade, de forma religiosa, mas vivendo espiritualidade, do que estarmos servindo um ao outro, do que de repente visitar um ao outro para poder ver se o outro está bem. É mais fácil a gente se reunir, irmão, eu estou falando para você, é mais fácil a gente se reunir aqui, fazer 24 horas de adoração e estarmos aqui dentro queimando, pulando, subindo na pilastra, batendo a cabeça ali. É mais fácil, irmão, estar fazendo isso do que você sair da sua casa com um bolo no seu carro e visitar uma família que você está vendo aqui nessa noite, que é a primeira vez ou a segunda vez que está aqui, e você ir lá sentar com ela e dizer: poxa, como é teu nome? Como é que você está? Quem são seus filhos? Como eu posso cooperar com a obra de Deus na sua vida? Você compreende que o nosso desafio tem sido constantemente sermos gente. E essa tristeza que estava sobre a nação de Israel, ela estava exatamente levando eles a desistir, a desesperança coletiva, que é ruim estarmos sem esperança. É ruim, amém? Tem momentos, quem já tem, irmão, tem fase, irmão. Por isso que Deus junta a família, porque na família, irmão, vai ter dias, por exemplo, tem dias que eu chego ali que o Eduardo entra, o Eduardo com um sorriso na cara, com um cabelo de gel, olha
O Eduardo entra na porta ali, às vezes me encontra, e ele está com um sorriso no rosto, de repente eu estou meio sério, não estou num dia legal, aí ele senta, toma um café e começa a conversar, começa a testemunhar daquilo que Deus está fazendo na vida dele, e sabe, ao compartilhar aquilo que Deus está fazendo na vida dele, o meu coração se enche de esperança, e se enche de alegria, porque Deus então está fazendo na vida do meu irmão. E aquele momento que eu estou passando não diz respeito nada sobre Deus, só diz respeito que é o meu momento. Então, família, é isso. Tem dias que está bem, tem dias que o Pablo está legal, o Pablo está a mil voando com as asas de querubim, né? E tem dias que ele está com as asas murchas, batido, parece que tomou uns 3 sapecadas. E tá murcho, mas alguém vai chegar lá, vai dar um abraço no Pablo. Vamos lá, Pablo, tu é um homem de Deus. Normalmente quem faz isso é o Márcio, que está ali atrás. Vai lá, dá um abraço nele. Vai, Márcio, Pablo, vai lá, tu é um homem de Deus, cara. Tu é um profeta do Senhor. Às vezes o Wagner, cadê o Wagner? Dali, você é um homem de Deus. Isso aqui. Irmão, às vezes é o Márcio que está meio cabisbaixo. Márcio está meio... E aí o outro chega lá, o Wagner vai lá, o irmão Pablo vai lá, o outro vai lá. Abraça o irmão, vamos continuar. Tu é um homem de intercessão, tu é um homem... Você entende? Tem dias que a gente não está legal, tem dias que... Agora, quando nós permitimos a relação, quando nós permitimos que o outro se aproxime, quando nós permitimos estar próximos uns dos outros, de coração, fica mais leve ou não fica mais leve? Impede que cheguemos nesses lugares? Márcio, impede que chegue nesses momentos? Não. Impede, Pablo, de chegar nesses momentos? Não. Mas é mais leve quando estamos nesses momentos? É mais leve ou não é? Por quê, irmão? Porque somos família. O Senhor não te tira dos processos, irmão. Ele falou que estaria conosco. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque eu estou. Só que a gente quer olhar para o lado e ver quem? Um anjo, grande, asas, roupa branca, né? De 10 metros de altura, a gente já visualiza, estava com a espada desembainhada, e quando estava naquela luta, estava naquela tristeza, e então ele tirou e rodeou, fez um redemoinho, fez isso, fez aquilo. A gente cria, a gente imagina, mas assim, aí o Senhor não manda um homem de 3 metros de altura, com roupa de branco, para estar do teu lado nos dias de vale. O Senhor manda um Márcio. Olha o homem, 1,50 m. Manda um Márcio, irmão. Ou manda o Juliano. Aí, Juliano. Ou manda o Juliano lá, o guerreiro. Aí o que Deus mandou, vai mandar um guerreiro de 3 metros de altura, alto, bonito, forte, musculoso. Aí daqui a pouco sai para o lado, está alguém te abraçando e orando por você. E quem é? O Juliano. Aí você fala, mas Deus, onde é que o Senhor... Como é que o Senhor me apronta um negócio desse? Só que Deus fala assim, meu filho, você não sabe como é que eu me revelo. Agora, quando nós impedimos esta relação, quando nós não nos permitimos viver esta relação, o que vai sobrar para nós, irmãos? Vai sobrar desesperança coletiva. Porque você está em um grupo de 200 e você está num grupo mais fechado de 20, 30, que te conhece de fato, que sabe o que você está passando, e você se permite ser conhecido e gosta de estar conhecendo outros. Irmão, nós vamos passar pelo processo, o Senhor vai nos permitir passar por cada processo, irmão. Estar em um hospital, porque para a gente conhecer quem é família. Estar em uma situação difícil financeiramente, para quê? Para que você possa entender que quando você começar a ganhar, você também tem compromisso com aqueles que não têm. E aí você vai aprendendo em quê? No processo, irmão. Agora, quando você não se permite viver isso, você vai castrar tudo isso e você vai ficar no seu imaginário. Você vai se isolar, você vai achar que você é o dono da cocada preta, você vai achar que você é o último biscoito do pacote, você vai começar a se achar que eu sei que a minha dignidade, eu sei que Deus tem me dado capacidade, e você vai se isolar cada vez mais e não vai conseguir viver esta relação chamada igreja, corpo de Cristo. E o povo de Israel já não tinha mais ninguém do lado deles, irmão. Eles estavam em desesperança coletiva.
Às vezes a gente entra em desesperança individual. A gente olha para o nosso lado, olha para a nossa família. Cara, aqui não tem mais jeito. A minha casa já não tem mais jeito. A minha relação, meu relacionamento não tem mais jeito. Mas daqui a pouco um casal de amigos vai lá visitar vocês. Vai lá, ora contigo, conversa, abençoa. E olha, vamos lá, vamos continuar. E assim é. Mas você só estava numa desesperança individual. O que estava acontecendo com Israel aqui era uma desesperança coletiva. Todos não estavam mais acreditando, crendo naquilo que podia ser. E o Senhor levanta então, convoca um homem de Deus para poder liberar esta palavra, uma chamada sobre a vida deles a respeito: levanta-te e resplandece. Levanta deste lugar, levanta dessa situação. É tempo de sair, deixar para trás os velhos ciclos. É tempo de deixar para trás as velhas birras. É tempo de deixar para trás o eu. É tempo de deixar para trás, de repente, até a sua funcionalidade. Para que você se permita a conhecer o coração do seu Pai. Às vezes te falaram que era só fazer, às vezes de repente te falaram que você só tinha que fazer alguma coisa para Deus, de repente você vai precisar deixar de fazer. Como assim, pastor? O senhor está me falando para me deixar de fazer as coisas para Deus? Eu não sei para o qual Deus você está fazendo, porque se você não está conhecendo Ele, não adianta nada você estar fazendo. Se o fazer que você pensa em fazer, ou você está executando, não te aproxima do coração de um pai, deixe de fazer. Se o teu título te afasta de um coração de um pai, largue o seu título. Se as suas atividades eclesiásticas, se as suas atividades em igreja, em ministério, eu estou falando aqui, irmão, diretamente para nós, igreja mesmo. Se as coisas que você tem feito nesta casa não tem te aproximado do coração de um pai, se você não tem conhecido Ele como seu pai, aquele que te ama, aquele que te cuida, aquele que revigora as suas forças. Porque Ele não disse que a gente não perderia as forças. Ele falou que as perninhas tremer, irmão. Ele disse que a gente ia tremer as perninhas, tremer a base, que a gente ia ser exaustivo mesmo. Ia ser cansativo a caminhada. Sim, Ele falou que sim. Só que Ele disse que cuidaria do nosso coração, do nosso físico. Ele falou que também revigoraria as nossas forças, que consolaria o nosso coração. Esta é a promessa de um pai. Esta é a promessa de um pai. Não adianta você chegar aqui, você cantar, você tocar, você fazer isso, fazer aquilo outro, fazer planejamento, e você ir para casa reclamando da igreja, reclamando das coisas. Então você não está fazendo para um pai. Você não está fazendo para Ele. Ei, você não está fazendo para Ele. Você está fazendo para alguma religião. Você está fazendo para aparecer. Você está fazendo pela necessidade. Eu quero te liberar hoje no nome de Jesus deste lugar. Se você ainda não conheceu os negócios do Pai, se você ainda não conheceu o poder do Pai manifestado na relação com você, se o teu coração não queima por Ele, se o teu coração não vê Ele, se você olha para este lugar aqui e você simplesmente enxerga uma instituição, eu quero te liberar no nome de Jesus em bênção. Porque tudo aquilo que eu e você precisamos realizar, manifestar, fazer aqui neste lugar é simplesmente a manifestação de gratidão em nossos corações por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele diz que eu sou. Por isso que essa convocação profética é: levanta-te e resplandece.
Levanta-te e resplandece, porque se você continuar neste lugar de murmuração, de reclamação sobre a sua vida, dessa tristeza individual, desse murmúrio individual, dessas pendengas da alma, você não vai conseguir se envolver com os negócios do Pai. Você vai encontrar vidas no seu dia a dia e você vai estar fechado e trancado para falar do amor do Pai. Você vai perder oportunidades essenciais no seu dia a dia de falar e manifestar a vontade do Pai. Este é o poder da semente que está implantada em você. A semente de uma palavra que Ele liberou sobre a sua vida, de que você é filho, de que você foi resgatado por amor, que Ele derramou o sangue dEle por você, que Ele tirou você do lamaçal do pecado, que Ele te fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa semente da palavra de Deus que está dentro de nós, que grita, que nos atrai, que nos chama dentro de nós. Levanta-te e resplandece. Ainda que as trevas cubram, ainda que a tristeza cubra a nação, ainda que a desesperança esteja de fato manifestado, aí em você, sobre você, resplandece. O profeta, a visão profética, o movimento profético, o ideal profético não é anular a razão, não é anular a razão, o racional. Não é esse o objetivo. O objetivo profético não é você inventar ideias, não é você imaginar. Imaginar é um outro lugar, ok? Mas o ministério profético, ele não trabalha com engano, ele não trabalha não enxergando o que está no cenário. O movimento profético, ou a visão profética te faz exercer a razão. Agora, não se conformar com ela. Há uma diferença muito grande. Uma coisa é eu conceber de que Deus Ele está me dando o poder, a sabedoria, o discernimento para visualizar um cenário, para mim poder ter informação de um momento, de um tempo, de um cenário naquele ambiente, ou na minha casa, ou numa situação. O Senhor me dá discernimento, te dá sabedoria, te dá informações, te dá conhecimento, te dá capacidade para que você utilize a sua razão como uma ferramenta. Agora, o profético, ele não para aí. O profético, como igreja profética, nós precisamos encarar o cenário sim, ver o cenário que está acontecendo sim. É o que Isaías enxerga, no verso 2 ele fala: as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Era de fato o que estava acontecendo no cenário de Israel. A desesperança coletiva, não havia forma, não havia maneira. Eles não tinham dinheiro, não tinham como reconstruir uma nação. As alianças que eles tinham era difícil, não existia. As redes de apoio não tinha. Era um povo que era odiado até hoje, em sua maioria. São poucos que amam aquela nação. E há uma bênção de Deus sobre quem ama a nação de Israel. Amém? E naqueles dias não era diferente. E o profeta, dentro do seu encargo profético, ele não anula a razão, ele enxerga, ele percebe, ele pega as informações que estavam no ambiente. A terra sim, está grande trevas, o povo está descrente, o povo já não tem mais esperança. Sim, os povos estão sem alegria também com a gente, os povos, as nações estão também em trevas. Essa era a configuração da visão do profeta. Mas, como eu disse, ele só declarou com a razão aquilo que de fato o cenário apresentava.
mas ele declara aquilo que o Espírito de Deus nos chama para realizar. Aí em seguida ele diz o quê? Mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. Uma coisa é eu ignorar os acontecidos. Uma coisa é ignorar o cenário que está na minha frente. Isso chama-se engano, irmãos. É engano quando eu olho no espelho e eu falo assim, eu estou muito bem, mas eu estou doente. É engano, irmão, isso é obra do diabo. Você olhar no espelho, você está enfermo e você ficar fazendo autoafirmação diante do espelho e achando que isso é fé. Isso não é fé. Isso é engano. Eu e você precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos reafirmando simplesmente em engano. Não ignore as percepções que Deus te deu. Não ignore a realidade que é apresentada, o cenário que é apresentado. Mas tenha um coração no Senhor para declarar a transformação daquela situação. A fé é para que você busque transformação. A fé é para que você não desista em meio ao caos. A fé é para te fazer permanecer buscando no Senhor, mudar algo, transformar um cenário, não ignorar o cenário. A visão profética te faz ter um discernimento do real que está acontecendo naquele cenário. Mas a verdade está no coração de Deus. E aí você que é filho, você sabe que você tem um compromisso de transformação. E os filhos, eles encaram este lugar de transformação como uma responsabilidade e um compromisso. O filho, ele não vai ficar declarando, minha cidade não tem corrupção, minha cidade não tem isso, a minha cidade é uma bênção, a minha cidade... Não, irmão, isso é ilusão. Os filhos que discernem, vai dizer, não, a minha cidade tem, sim, tem corrupção. Mas no nome de Jesus, eu estou orando para que Deus levante homens e mulheres, para que sejam homens justos, homens que tenham um coração, justiça dos céus sobre a terra. É assim, irmãos. Não adianta você ficar subindo no monte, fazendo isso, fazendo aquilo e declarando, minha cidade, ela não tem nenhum problema, minha cidade é uma bênção, isso é ilusão, irmão. Você tem que olhar para o cenário e dizer, a minha cidade tem dificuldade com as mulheres, a minha cidade, em cada hora uma mulher está apanhando, e no nome de Jesus, eu quero reunir homens de valor, que vai ensinar a homens respeitar mulheres. Você compreende o que é fé? Você compreende que a visão profética te leva para um lugar de compromisso? Não é simplesmente se reunir, orar e declarar, os casamentos da minha cidade são abençoados. Mas você sai da igreja, vai para casa, fecha a sua porta e não se relaciona com ninguém. Não, irmão. A fé, o profético te leva, as trevas estão sobre Caxias do Sul. Casais cada vez mais tendem a se separar. Casais cada vez mais estão buscando a separação. Mas no nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao meu Deus. Restauraremos brechas fechadas. Restauraremos lugares que um dia foram assolados. Fé, irmãos. Isso é fé, irmão. Não é ignorar. Não é dizer, não, minha cidade é uma terra que mana leite e mel. Não, irmão. Ela mana leite e mel a partir de você. É a partir de você. A cidade de Caxias do Sul é uma das cidades que mais abre CNPJ do Brasil. Acho que é em segundo lugar. Primeiro São Paulo. São Paulo capital, que mais tem CNPJ no Brasil. Também ela é uma das que mais fecham CNPJ no Brasil. Vamos ignorar isso? De jeito nenhum, irmão. Nós temos que fazer o quê? Nos reunir, homens e mulheres de negócios, homens e mulheres empreendedores, empresários, fazemos reuniões e começamos a orar. No nome de Jesus, não vai mais fechar CNPJ nessa cidade. Nós queremos abençoar famílias com dignidade. Nós queremos, como cidade, abençoar famílias. É não ignorar, irmão.
Não é você ser mais um a concordar que vai fechar um CNPJ. Era isso que o profeta estava dizendo, as trevas vêm sim, cobrem a terra sim, eu estou vendo, a escuridão está sim, os povos estão todos sim. Mas sobre você, sobre nós, sobre você, povo de Deus, escolhidos do Altíssimo, filhos, sobre você resplandece a luz de Cristo. Qual é a nossa decisão? Quais são as sementes que foram liberadas na sua vida? Qual é a palavra que o Senhor depositou em você? As sementes que o Senhor depositou na sua vida, é para quê? É para você simplesmente concordar que é assim mesmo? É somente você concordar que o Brasil não tem mais jeito? É somente você concordar que política não tem mais jeito? É somente para você concordar com isso? Ei, igreja do Senhor. Ei, igreja profética. É somente para você dizer que as coisas estão difíceis? É somente para você concordar de que não tem nada bom, que está todo mundo quebrado, que está todo mundo indo para o governo, todo mundo nos desenrola Brasil, todo mundo isso naquilo? É somente para nós concordarmos que está todo mundo ferrado? É aí que nós vamos parar, é somente nessa ideia de concordância com o que as trevas estão cobrindo o Brasil? Ou nós vamos continuar naquilo que o Senhor nos chamou e dizer, não, mas sobre nós, sobre esses filhos, sobre os filhos do Senhor, a luz resplandece, a glória resplandece. Sobre os negócios, sobre as empresas onde você trabalha, você vai ser um intercessor por aquele lugar. Você vai ser aquele que vai orar pelos diretores. De repente você não seja um engenheiro, de repente você não trabalhe na engenharia, mas você vai estar orando, intercedendo, pedindo ao Senhor, Senhor, dá sabedoria aos engenheiros ali naquela salinha, dá sabedoria aos desenvolvedores de produtos, Senhor, abençoa meu líder, abençoa os chefes dessa empresa. Você está fazendo isso? Ou você somente está concordando de que se tudo quebrar, você vai ganhar a sua aposentadoria e vai ficar tranquilo? Eu vou orar para Deus te levar então. Se o teu pensamento é simplesmente se ver livre da terra, então, meu irmão, qual é o melhor caminho? Qual é o melhor caminho? Agora, se aí estamos dentro dessa palavra, o Senhor nos fala, pode sim, você tem que enxergar que o negócio está ficando feio, que as coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar, mas sobre vocês, a glória do Senhor resplandece. Então você, como é que a glória do Senhor resplandece? Você acha simplesmente que é só ganhar dinheiro? Não. Você é um filho em lugares específicos que o Senhor tem colocado. Se você está naquela empresa, é porque o Senhor conta com as tuas orações sobre aquela empresa. Ah, pastor, mas lá é maçom, lá é não sei de que, lá é não sei de que. Ô irmão, no nome de Jesus, José estava dentro do Egito, irmão. José estava dentro do Egito, irmão. Daniel estava na Babilônia. Ei, deixa eu te falar. Daniel estava na Babilônia, presente num culto ao imperador. Ele estava lá. Mas sabe o que ele estava fazendo? Intercedendo. José estava lá também. Lá no Egito. Moisés, Egito. Aí você fica deixando essas coisas entrar na sua cabeça, essas minhocas do diabo. Não está na sua cabeça?
Ah, porque a empresa não sei de quem. Ah, a empresa não sei. Ah, porque lá oferece pipoca. Ah, lá faz isso, faz aquilo. Irmão, no nome de Jesus, acorda, igreja, levanta-te e resplandece. Se você está ali, é porque o Senhor te colocou ali. Vai lá e ora, vai ali, esteja orando. Esteja no seu tempo de intervalo. Ao invés de você estar dormindo, vá orar pela empresa. Levanta e resplandece. Fica só murmurando, reclamando. Aí você vê a crise, situações sendo ruins para os empresários. Você fala, ah não, isso aí é Deus pesando a mão. Não, irmão, Deus vai pesar a mão sobre você como filho. Porque Deus começa a justiça dele primeiro pela casa. É por nós. Se ele precisar pesar a mão, começa em nós, irmão. Porque fomos relapsos. Não clamamos a Deus por esses lugares, não pedimos a Deus misericórdia por essas empresas, não pedimos a Deus misericórdia nos lugares onde nós somos inseridos. Simplesmente queremos, não, é assim mesmo. Não, eu vou conseguir um outro emprego. Isso é chupim, sanguessuga, não é filhos. Se você tem o seu negócio, reúna com outras pessoas. Aqui na casa vai ter agora a partir de junho um encontro mensal, oração pelos seus negócios, por aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Não pense em desistir, não pense em fechar, não feche não. Porque o Senhor, a luz do Senhor resplandece sobre você, a glória do Senhor resplandece. Se nós que somos filhos desistirmos daquilo que o Senhor tem falado, e o que vamos esperar dos outros? E por que está com essa covardia? Por que está carregando essa covardia sobre você? Desesperança coletiva? Com quem você está conversando? De que você está se alimentando? Você está indo para a palavra? Você tem lido a palavra? Você tem enxergado o que o Senhor diz? Que Ele conta contigo? A sua casa conta contigo, a sua família conta contigo. Ah, mas está cansativo. É cansativo mesmo, irmão. Ah, eu estou perdendo horas de sono. É assim mesmo. Vai perder horas de sono mesmo. Está tudo certo. Por isso que Deus te fez homem. É por isso que Deus te fez homem. Ou a gente confia naquilo que o Senhor nos chamou, ou nós simplesmente não vamos ver o resplendor da glória dEle. Através da sua decisão. É através de você. É a glória dEle através de você. Muito tempo da minha vida eu passei achando que Deus ia fazer do nada. E Deus já fez do nada, irmão. Lá em Gênesis capítulo 1. Ele fala, Deus fez Deus, céus e a terra. Aquela palavra no hebraico lá é do nada veio nada. Depois dali, não tem mais. Todas as vezes que ele fez alguma coisa, foi sobre alguma coisa. Então eu comecei a compreender o seguinte: em toda a sua soberania, em todo o seu poder que o Pai estabeleceu, o Pai, Ele leva em consideração eu e você nesta equação. O Pai leva em consideração o meu levantar e o seu levantar. O Pai, para suprir, para poder prover as suas necessidades, para prover a cidade, para manifestar a glória dEle, Ele conta que eu e você levantemos da cama. Ele conta que eu e você tenhamos uma boa dicção, que eu e você sejamos filhos e filhas dedicadas a honrar a Ele sobre a terra. Ele conta comigo e contigo, conta com o nosso testemunho, conta que eu e você venhamos a dar bons exemplos. Ele conta conosco, então Ele leva em consideração na sua soberania. Ele estabeleceu isso, por isso quero perguntar a você, quero convidar você a ficar de pé e perguntar a você quais foram as sementes que o Senhor depositou sobre a sua vida. Quais foram quais foram as palavras que o Senhor já entregou no seu coração? O que o Senhor já disse? Aquilo que o Senhor já plantou no seu coração? Que é para você simplesmente ficar de forma passiva, só concordando com a desgraça, com a escuridão vindo sobre a terra?
É somente você ficar esperando a chuva passar e você, de alguma forma, eu vou me aproveitar de alguma situação aqui. Com as sementes que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Eu não estou aqui nessa noite para entulhar mais uma palavra sobre você. Eu estou aqui nessa noite para te provocar, para ser aquele que vai balançar você e dizer qual é a palavra que o Senhor já te entregou. O que o Senhor já te disse? Para onde o Senhor já te chamou? O que Deus já colocou no seu coração que é necessário você nessa noite alinhar o seu coração, o seu pensamento? O que falta para você? O que falta para você se comprometer com os negócios do reino? Quando é que você vai abandonar simplesmente as suas birras, as suas formas e de fato vai mergulhar nos negócios do Pai? Quando é que você vai sair de casa na segunda-feira e vai dizer: Pai, abre os meus olhos, me faz enxergar aquilo que o Senhor está fazendo nesse dia, pois eu quero participar disso? Ou você toda segunda-feira ou todo domingo você chega aqui somente para pedir a Deus: Deus abençoa a minha semana? Ou você está procurando uma igreja, ou indo em uma igreja e outra, simplesmente pegando uma bênção para a semana? Você só está interessado que Deus abençoe os seus projetos na semana? É isso? Eu quero te provocar a você chegar em um lugar mais excelente. Que tal você participar daquilo que Ele já abençoou durante a semana? Porque a obra que Ele está realizando neste tempo, nesta semana que inicia hoje, a obra que Ele está iniciando, a obra que Ele está fazendo, Ele conta comigo e contigo. Que tal nós nessa noite perguntarmos a Ele: Pai, como eu posso participar? Pai, como eu posso estar presente naquilo que o Senhor está fazendo esta semana? Quero provocar você nessa noite a você falar com Ele, a você abrir mão, renunciar sim às suas birras. Mas eu tenho um gênio forte. O que, irmão? Eu também tenho. Mas aquele que aprende com Jesus, irmão, não tem lugar para gênio forte. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, então encontrareis descanso para as vossas almas. Não adianta nada a nossa brabeza, não adianta nada nosso gênio forte, não adianta nada nossa personalidade irredutível, as nossas convicções inflexíveis, se nós não estamos aprendendo com Ele, se nós não estamos sendo melhores, irmãos. Não adianta, irmão. Se nós não estamos nos permitindo relacionar, nós não estamos próximos, nós não estamos sendo próximos, não estamos próximos de ninguém, não estamos nos permitindo ser próximos. Podemos concordar de que as trevas cobrem a terra, sim, em muitas áreas, e o Senhor nos falou, Jesus Cristo nos falou, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Eu não sou leviano para dizer, não está acontecendo coisas difíceis sobre a terra. Sim, está acontecendo muitas coisas difíceis sobre a terra. E eu não quero ser também, largar lá para o Irã, largar para outras nações, não. Quero dizer, está acontecendo coisas difíceis em Caxias do Sul. Nessa noite, está acontecendo coisas difíceis. Está acontecendo coisas difíceis nessa noite
Tem famílias sendo destruídas, pelas drogas, sendo destruídas pela bebida, sendo destruídas pela prostituição, pelo adultério. Existem famílias destruídas, negócios, empresas sendo destruídas por vícios, homens sendo captados por vícios, por betes, por isso, por aquilo, por tigrinho, por isso, por aquilo. Existem famílias, sim, as trevas tendem a cobrir a terra, mas no nome de Jesus, sobre vocês, a glória do Senhor resplandece. É sobre vocês a glória do Senhor resplandece. Não é sobre outros que vão aparecer, não é a próxima geração, é sobre nós. A glória do Senhor resplandece. Isso é manifestado quando eu e você começamos a falar para o Senhor: Senhor, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo neste tempo. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo nesta semana. Senhor, e que comece lá em casa, que comece na minha casa, que comece na minha casa, que comece na minha vida, que comece na vida, na minha mesa. Que essa glória que resplandece. Senhor, Deus, eu permito sim, Deus, que o Senhor alcance o meu vizinho, que o Senhor alcance a minha cidade, mas Deus, no seu amor, na sua misericórdia, visita a minha casa. Que eu e a minha casa sejamos um exemplo, que eu e a minha casa sejamos luz, que eu e a minha casa sobre ti resplandece a glória do Senhor. É sobre você, é sobre você. Feche os teus olhos nessa noite e fala para os céus, fala para o teu Pai: Pai, que eu possa resplandecer a sua glória. Pai, que a tua misericórdia e o teu cuidado neste tempo seja manifestado. E eu desejo sim, Senhor, participar desta graça, participar deste cuidado teu sobre a nossa cidade.